Recentemente foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a mediação digital, um novo recurso criado para facilitar a resolução dos conflitos entre os consumidores e os planos de saúde. O sistema permitirá que sejam homologados acordos sem que haja a presença física das partes. E para falar conosco sobre esse novo sistema e sobre a realidade brasileira, a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito Médico, Direito à Saúde, Direito Civil e Processual Civil, presidente da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB de São Paulo, na subseção Santana, a doutora Cláudia Nakano. Doutora Cláudia Nakano, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Rádio Justiça. Como vai? É um prazer. Obrigado pela gentileza de nos atender, doutora. Hoje é muito grande o número de processos envolvendo consumidores e planos de saúde complementar no Brasil. Qual é a situação hoje no país, doutora? Exatamente. Nós temos muitos processos. Por quê? A judicialização na saúde é a busca do judiciário como última opção para obtenção de um medicamento ou de um tratamento médico. O direito à saúde é um direito fundamental e está na Constituição Federal. Mas esse direito, muitas vezes, ele é desrespeitado pelo SUS e pelos planos de saúde. Muitos medicamentos e tratamentos médicos que são indicados pelos médicos, eles não são dispensados pelo SUS. Nós percebemos isto diariamente. Então, o acesso à justiça é a única opção que nós temos muitas vezes. Hoje acontece muito da população ter que recorrer à justiça para casos de, por exemplo, medicamentos que não estão na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS ou de tratamentos que não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e que precisam ser judicializados para que as pessoas tenham direito a esses atendimentos, né, doutora? Exatamente. E não só aqueles medicamentos que não estão na lista de dispensação do SUS, mas também muitas vezes o tratamento ele é negado pelos planos de saúde. Então as pessoas elas encontram negativas, por exemplo, ao requerer uma cirurgia ou um procedimento ambulatorial ou mesmo uma consulta. Muitas pessoas não conseguem realizar o tratamento médico indicado. Isso é realmente um problema sério, porque às vezes é lógico que o Brasil deveria ter um sistema de saúde que atendesse toda a população com qualidade, com atendimento prestado à população de forma digna. Agora, o Brasil, os brasileiros procuram esses planos de saúde exatamente porque o Sistema Único de Saúde não oferece. E até mesmo esses mesmos planos de saúde, em algumas cláusulas, em alguns contratos, não deixam muito claro o que é disponível para os pacientes ou não, né, doutora? Talvez esse conflito de interesses que gerem tanto essa judicialização da saúde no país. Exatamente. Na verdade, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, ela foi criada em 2001 com o único objetivo de regular a relação do consumidor com o plano de saúde, sempre visando o interesse da sociedade. Mas a ANS ainda deixa a desejar em algumas questões. As portarias ainda são confusas, não traz uma informação precisa, clara para o consumidor. Quando o consumidor realiza uma denúncia, se queixa à ANS diretamente, a resposta demora para vir. E o consumidor, ele não pode esperar, ele precisa realizar muitas vezes aquele tratamento médico o mais rápido possível. E com o intuito de diminuir essa quantidade de processos ou de dar mais celeridade às resoluções desses conflitos, foi lançada recentemente essa nova ferramenta pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a mediação digital. Como é que vai funcionar esse novo recurso, doutora? Exatamente. Na verdade, desde 2009, o Poder Judiciário, ele vem trabalhando com o tema. Então, houve algumas resoluções, né, algumas portarias, alguns debates, fóruns. Em junho deste ano, foram debatidas questões para lidar com a judicialização na área da saúde, pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E aí foi criado o sistema de mediação digital. O que é o sistema de mediação digital? Na verdade, é uma ferramenta, né, com o objetivo de evitar a judicialização na área da saúde. Seria uma alternativa mais rápida, prometendo resolver conflitos, realizando os acordos virtualmente. Então, não precisa da presença das partes.
né? Apenas é um modo mais célere, mais rápido de tentar solucionar esses conflitos entre o consumidor e muitas vezes, por exemplo, o plano de saúde. Ou seja, o plano de saúde tem lá a sua justificativa, o consumidor tem lá o seu problema, leva isso para essa discussão dentro do sistema de mediação digital, sem envolvimento da parte, sem envolvimento também de processos longos e demorados, e isso ali pode ser resolvido de forma mais célere e evitar a acumulação de processos na justiça, né, doutora? Pois é, mas é importante que esse sistema funcione, porque para que haja diminuição dos processos na área da saúde, é fundamental que essa plataforma ela traga uma resolução efetiva. O consumidor ele precisa de respostas rápidas, seguras e efetivas. O consumidor ele não pode esperar. Então, se o consumidor não tiver uma resposta por meio do sistema de mediação digital, com certeza prosseguirá com uma ação judicial. E assim a judicialização na área da saúde vai continuar e toda essa proposta do CNJ não terá êxito. Agora, segundo o CNJ, como é que os consumidores vão poder procurar resolver as suas pendências com os planos de saúde? Eles devem procurar quem, no caso, doutora? Então, a orientação é que sempre o consumidor procure primeiro o plano de saúde. Entendi. E verifique com o seu plano de saúde o porquê que aquele tratamento ele não será dispensado, por exemplo. Então, havendo uma negativa, o plano de saúde deve dar a resposta. O consumidor, com esta resposta negativa, ele pode acionar a ouvidoria do plano de saúde, pode registrar também uma denúncia à ANS. E agora, tendo essa mediação digital, que não será imediatamente implantada, né? A proposta ainda está em estudos, né, para ser realizada. Com esse sistema, o consumidor poderá registrar o seu pedido, a operadora de saúde responderá, não sabemos qual será o tempo desta resposta, e, diante da resposta, poderá ser resolvido o conflito, sem a intervenção de uma ação judicial, por exemplo. Entendi. Então, o procedimento certo é você ir na ouvidoria primeiro, ir na ouvidoria do plano de saúde, procurar administrativamente resolver a sua pendência, ou fazer uma denúncia à ANS, que é a agência que regula todos os planos de saúde no Brasil, e logo que esse sistema seja implantado em todo o país, procurar, logicamente, resolver através desse sistema de mediação digital. Existe alguma previsão para que esse sistema funcione efetivamente em todo o país, ou a gente ainda segue em testes, hein, doutora? Existe uma previsão, né, que seria em maio, né, que seria a construção já do sistema, né? Sim. Mas nós não sabemos ainda ao certo quando será lançado oficialmente, né? Por hora, existe apenas uma prévia do sistema, né? Que se houver realmente uma resposta efetiva dos planos de saúde, eu acredito que será benéfico para todos, porque a judicialização na área da saúde, muitas vezes, ela causa impactos no orçamento dos municípios, dos estados, e muitas vezes os consumidores eles acabam pleiteando itens que não são medicamentos, né, que não podem nem ser pleiteados. Então existe ainda uma confusão em relação ao direito fundamental, ao direito à saúde. Então é importante que haja uma conscientização até mesmo pelos advogados, para que os advogados saibam exatamente o que podem pleitear e o que não podem na área da saúde. A gente espera que essa falta de fiscalização ou, de repente, algum ato de má-fé praticado por essas empresas de plano de saúde, abusos, enfim, ou que essa gestão, essa má gestão por parte dos administradores seja resolvida ou seja diminuída para que a gente não tenha problemas exatamente com essa judicialização da saúde no país. Muito bem, nós conversamos aí com a advogada especialista em direito médico, direito à saúde, direito civil e processual civil e também presidente da Comissão de Saúde Pública e suplementar da OAB de São Paulo, subseção Santana, a doutora Cláudia Nakano. Ela que conversou conosco sobre a realidade brasileira e sobre um novo sistema lançado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para facilitar a resolução de conflitos entre os consumidores e planos de saúde e que vai permitir a construção de acordos celebrados de forma virtual pelas partes do processo. Doutora Cláudia Nakano, muito
obrigado pelas suas informações e pela sua participação conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço.